começam a voltar. Aí vão construindo um templo, oprimidos por muita gente em volta. Aí o que acontece? Alexandre o Grande se levanta no mundo. Vai lá, toma Vai conta varrendo de tudo, vai, é senhor de tudo, até do Egito, norte da África, tudo isso, até a Índia. Aí, pois bem, ele morre prematuramente. Aí 4 generais dele dividem o reino. Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Seleuco, que era pai da Cleópatra, tataravô da Cleópatra, ficou com o Egito. Aliás, os Ptolomeus ficaram com o Egito. E os Seleucos ficaram com a Síria e aquela região norte toda, a Arábia Saudita, ficaram com aquilo ali. E eles se inimizaram, os Ptolomeus no sul e os Seleucidas no norte, uns com os outros. Então Israel virou um campo de batalha que ficava no meio. No meio dessa... No cacete. Quando um ganhava, eles ficavam subjugados alternadamente. Ficaram assim 200 anos, quase 300, até que houve a revolta dos Macabeus, que eram os judeus que disseram: não chega, essa terra é nossa. Quando eles pensaram que tinham vencido, os romanos chegaram. Aí, cara... Aí ferrou, aí, caramba! Eles não chegaram a ter nem 60 anos de autonomia total. Os romanos chegaram, começa tudo outra vez. E aí Herodes o Grande, que era um grande falastrão, mas um gênio totalmente doido, mas um arquiteto extraordinário, um cara fascinante pela genialidade, totalmente louco, matou filhos, matou a mulher que ele amava, matou o cunhado, todo mundo que podia ameaçar o trono dele. Caramba! Morreu louco e gerou uma geração de outros Herodes, todos perturbados, e alguns morreram das mesmas doenças dele. Caramba. Que era, na realidade, sífilis. Sifilíticos, e acabava produzindo distúrbio mental, corpo todo ferido, tudo mais. Jesus nasceu nos dias do Herodes o Grande, o maior de todos, que existia em conluio com os romanos. Ele era o Império Romano tomando conta de Israel, ele era meio judeu e meio gentil. Então, ele fazia um trabalho para construir o templo, que ele construiu o maior de todos, para que os judeus religiosos, zelotas e zelotes bem zelosos, não ficassem em crise política e religiosa. Ele pegou todos os sacerdotes judeus, mandou para Chipre, mandou para a Filístia, para aquela região da Fenícia antiga, para serem treinados em entalhes de madeira, em construção, em cortes de pedra, para eles mesmos fazerem o templo com as mãos dedicadas ao Senhor, para não haver nenhum sacrilégio no templo, e ergueu um dos maiores monumentos da antiguidade. Foi nesse monumento, o segundo templo do rei Herodes, foi esse onde Jesus entrou e expulsou os cambistas. Mas ele tinha, qual era a crença do Herodes? O Herodes era a da conveniência. Ele não tinha uma... Não, ele aceitava o que propusesse, entre os romanos como romano, entre os judeus como os judeus. Entendi. Era um político. Ele era absolutamente centrão. Era o centrão de hoje era ele, caramba. Era ele. E tinha uma profecia que Jesus estava para nascer. Não é com ele que ele manda matar os quando vieram os caras da Pérsia, os magos do Oriente, que eram de fato astrólogos, astrônomos, naquele tempo... Não eram reis, então, eram... Não, eles eram sábios. Cientistas. E por que reis? Porque astrologias... E não diz reis, isso aí já é a tradição. Diz vieram sábios do Oriente. Nossa, a gente aprende que eram reis. Aí é historinha de escola dominical e outras coisas. Mas não, eram sábios. Vieram, não se diz o nome deles, os nomes que a eles são atribuídos é tudo coisa de tradição muito posterior. É como Melchior, Santa Claus, só como Papai Noel, aquilo ali. Entendi. Mas eles, como astrólogos, astrônomos, que não se fazia diferença entre astrologia e astronomia na antiguidade, então eles vieram
porque intuíram que aquela estrela, aquele astro celeste, ou aquele OVNI, não Ou interessa. aquele É aquele cometa. cometa, mas podia ser até OVNI. Que marcava Que levou, eles chegaram a um lugar aí em Jerusalém. Aí ele falou, escuta, onde é que vai nascer o rei dos judeus? Perguntaram a Herodes, Ah, é? que é esse paranoico que matava mulher, filhos e tudo, o cara Se ele disse. matava o pessoal da própria família, você acha que ele vai correr o risco de ter um moleque que vai crescer e tirar o poder dele? Aí ele disse, que me digam onde é que eu queria adorar esse menino. Voltem aqui. Aí os caras foram 5 quilômetros depois, chegaram à aldeia de Belém. Era aquela história do censo que César Augusto tinha mandado fazer para saber qual era o tamanho do Império Romano, saber com quantos ele contava para tudo. E até para como censo entre nós. Você precisa dele para economia, para guerra, para plantio, para tudo. Então, ele mandou levantar, e aí Jesus, por causa disso, tendo sido criado em Nazaré, nascido em Belém, ele voltou para Belém, lugar onde o pai dele também nascera. Para se inscrever no censo foi quando ele nasceu. E aí os caras chegaram, ficaram deslumbrados, maravilhados, adoraram e cultuaram e disseram para José e para Maria que aquele menino ia dividir o mundo. E foram embora e resolveram não passar mais por Jerusalém. Eles intuíram que Herodes queria matar o garoto. Foram por outro caminho e falou para os pais, saiam daqui o quanto antes. Aí quando eles vão para o Egito, que era o lugar mais próximo e, ao mesmo tempo, mais guardado que eles poderiam ter em relação à sanha de Herodes persegui-los. Aí eles ficaram aproximadamente 8 anos no Egito, de 6 a 8 anos, e voltaram. Foram direto para Nazaré, Herodes já tinha morrido, a história estava mais ou menos apagada, não tinha registro nem arquivo, era memória humana, distraível ao extremo, e aí cresceu lá no meio do nada, numa aldeia pequena de 200, 300 pessoas, e trabalhando com o pai, que era um carpinteiro rude, tosco, não é? A gente fica pensando que eram grandes obras, nada disso. Era coisa simples. Para comer, era só para comer. E aí depois ele desaparece nas narrativas. Isso que é estranho, né? Tem um período que ele desaparece. Dos 12 aos 30, que é onde surgem os lapsos, com histórias de que ele pegou uma caravana de mercadores, foi bater na Índia. Primeiro ele sentou com o pessoal de Zoroastro, depois ele foi entrando na Índia, aí ele dialogou com os brahmanes, com todo, e aonde ele chegava, indiferentemente do nível de religião, sempre tinha político religioso querendo acabar com ele. Então, mas isso são presunções? Existe alguma coisa histórica que dê base a isso? Eu não poderia chamar de absolutamente histórica, mas existem pequenas histórias. Pequenos relatos que você vai juntando. Que você encontra no mosteiro de Lasca, lá no Tibete, onde o Dalai Lama cresceu. Tem algum registro de alguma figura parecida com... Chamada Issa. Sei. Na mesma época, apareceu Issa, que é Jesus em árabe. Caramba! Apareceu Issa entre nós. Aí essa narrativa que foi descoberta por um repórter inglês no século XIX, ele limpou tudo, juntou tudo. É um livro interessante de ler. Dá uma boa ficção. Porque não muda Jesus. Aonde ele chega, mesmo jovem, ele é um problema onde ele chega. Porque a sabedoria dele confunde todo mundo, esmaga os sábios locais. Era aquela simplicidade vertiginosamente esmagadora. Devia ter um carisma poderoso, curava pessoas, com uma descrição, desaparecia dos lugares porque não queria publicidade. E tem a história de volta, até que se chega uma hora, nessa narrativa lá de Lasca, do mosteiro, do Dalai Lama,
no fim da narrativa se diz que veio uma caravana anos depois de Jerusalém, e aí eles perguntaram notícias de Issa. Aí o pessoal disse tragédia. Os líderes judeus religiosos, enciumados, com ódio, com medo de que ele, sem nada, tomasse o lugar de todos, mudasse toda a natureza da espiritualidade judaica, o crucificaram, fizeram os romanos crucificarem-no por uma questão de natureza teológica, que não tinha nada a ver com os romanos, nem os romanos queriam. Mas, para agradar aos líderes religiosos, Pôncio Pilatos o matou. Líderes judeus. Os líderes judeus. Que doideira. E aí... Porque pro Império Romano não era bom crucificar ele e gerar talvez uma revolta. Coisa. E o que não gerou a revolta foi a ressurreição. Porque como ele ressuscitou e apareceu para todos os seus discípulos, os discípulos entraram num estado de euforia consolada. Ninguém matou Jesus. Ele está aqui, é mais poderoso agora do que quando andava encarnado entre nós. Mas eles contam essa história de volta lá em Lasca e acrescentam, no entanto, os que andavam com ele, e não eram poucos, inclusive um grupo de mais de 500 pessoas encontraram, comeram e beberam com ele simultaneamente, no mesmo dia, na mesma hora, passavam o dia inteiro com ele. Quantas pessoas? 500. Não dá para você dizer que foi alucinação coletiva, que nada disso, que às vezes eu vejo aí o pessoal tentando fazer uma hipersimplificação que a ciência não corrobora. Ninguém sofre uma alucinação, 500 pessoas não sofrem um dia inteiro de uma alucinação coletiva, nem são as 3 meninas de Fátima. Não é uma aparição momentânea. Não, é concreta, pega em mim. Quebrava, cortava o pão e distribuía, servia o vinho, conversava com cada um. Foi um negócio de uma factualidade absolutamente irrefutável para eles. A prova disso, diferentemente do que diz esse livro aqui, por isso que ele é útil e inútil. Porque ele minimiza isso? Ele quase que acaba com tudo. E aí você pergunta para ele, com base em que? Só ilações dele.